E a gente volta a falar a respeito da situação do sistema penitenciário em Alagoas. Nós estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, o Jarbas Souza, para nós falarmos um pouco a respeito da situação e das atividades desenvolvidas pelos agentes penitenciários. Inclusive, essa semana surgiu uma nova celeuma, foi feita uma visita a alguns presos e foram feitas várias denúncias, algumas inclusive atingindo próprios agentes penitenciários. Já me diz uma coisa, qual é a situação, como é que você vê essas denúncias de repente surgindo aí em relação a companheiros de trabalho lá do sistema? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Na verdade, o sistema penitenciário ele vem passando por uma transformação, né, gradativa, e por conta disso a disciplina ela vem aumentando. Ela tem que ser investido nisso também, né, do sistema penitenciário, e a administração, mais propriamente no Cadeão, por exemplo, vem fazendo apreensões de muito material ilícito, como drogas, armas, inclusive armas de fogo, como foi encontrado anteontem, e por conta disso há insatisfação por parte de algumas figuras. Então surgem essas denúncias que na verdade a motivação é outra, do nosso ponto de vista, e infelizmente o Dr. Marcelo Tadeu ele absorveu essas denúncias como verdade absoluta, sem ter ouvido a administração, sem ter ouvido os agentes, tanto é que culminou com a decretação da prisão de um companheiro nosso, né, infelizmente, e a gente fica a lamentar com essa situação, porque a gente sabe como é que é o sistema penitenciário. É complicado trabalhar com aquelas pessoas presas, é complicado, né? E a gente tem a lamentar esse ponto de vista do magistrado. Agora, quando o doutor Marcelo Tadeu conversou com os presos, eles não fizeram essas denúncias, eles mesmos não disseram que tinham sido, inclusive, submetidos a algumas torturas, enfim, fizeram várias denúncias ao próprio juiz, não foi assim que aconteceu? Aconteceu, ele esteve na casa de detenção, os detentos fizeram essas denúncias, né? Mas a questão é que, até por lei, é preciso se ouvir as duas partes. É preciso, se o detento está reclamando que foi agredido, é preciso que haja um exame de corpo de delito para comprovar essas denúncias, porque muitas vezes acontece muito deles mesmos se agredirem, né? Agora, nós temos um problema na casa de detenção, que aconteceu há pouco tempo, uma rebelião muito com proporções grandes, inclusive presos armados, com arma de fogo, atiraram na polícia, atiraram neles mesmos, morreram 5, 6 pessoas. Então, a justiça, a polícia, no caso, tem que se fazer valer a lei e conter o distúrbio. Como que contém um distúrbio com elementos armados atirando na polícia? Agora, Jarbas, eu vou pedir licença um minutinho, porque nós estamos com o repórter Odilon Rios e ele está ao lado do doutor Marcelo Tadeu, exatamente para nós ouvirmos também como é que fica essa situação, principalmente porque, segundo a informação aqui do Jarbas, o doutor Marcelo somente ouviu uma versão, a versão dos detentos, né? Odilon, é com você, bom dia. Bom dia, Dreste. Estamos aqui com o juiz de execuções penais, doutor Marcelo Tadeu. Doutor Marcelo, o que é que o senhor responde sobre a acusação do presidente do sindicato? Bom, boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade. Prazer aí, o presidente do sindicato dos agentes penitenciários. O problema, em primeiro lugar, é deixar claro que a justiça, ou seja, eu, enquanto juiz da execução penal, fiz muito esforço para que o concurso acontecesse, devido às minhas incursões jornalísticas, mostrando a realidade de agentes recebendo 300, 400 reais para cuidar de um sistema tão estressante que é o prisional, evidentemente precisaria de um concurso público. É bom deixar claro isso. Eu não tenho um lado, eu não estou no lado dos presos. Sobre a questão do lado dos presos, o senhor está ao lado? Não, eu estou ao lado da justiça. Quando eu digo que existem essas práticas, é que eu constatei. O preso que estava na chapa e depois levado para o que dizem que é parlatório, ele denunciava, chorando bastante, com muita emoção da alma, dizendo e apontando inclusive seus agressores, que eram agentes estatais. E de noite ele é retirado no tranca
da cela, quando estava tudo pacífico, quando tinha acabado de deixar o cadeião, naturalmente isso se configura pressão psicológica que está prevista na lei de tortura. Bom, vamos ouvir o argumento do presidente do sindicato. Voltamos com você, Idresh. Muito bem. Jarbas, então, essas informações aí do doutor Marcelo Tadeu, como é que você vê? Olha, na verdade a gente sempre teve o doutor Marcelo Tadeu como parceiro, né? A questão do concurso, muita gente se envolveu nessa discussão, isso é um ponto que a gente não discorda. Agora, veja só, a partir do momento que o detento, ele citou para o juiz que estava correndo risco de morte, né? Nós tomamos a posição de tirá-lo do convívio com o restante dos detentos e colocá-lo em separado, não foi para a chapa, ele estava num local separado dos demais, certo? Para que ninguém viesse a cometer alguma coisa contra ele e depois colocar a culpa na administração, porque isso acontece. É muito comum o preso sair por desafeto dentro do convívio, você tem um módulo com mais de 100 pessoas dentro do cadeão, e o cara faz alguma coisa lá que os outros não gostam, e eles expulsam o outro detento dentro do módulo na pancada, no espeto, na faca, quando não sai morto, como já aconteceu. E a justiça pelas próprias mãos, né? Então, quer dizer, então a gente trouxe o cidadão para um outro local para que não houvesse essa questão, para não botar a culpa nos outros. Então foi mais para preservar a vida dele. Então eu gostaria de saber do doutor Marcelo Tadeu. Doutor Marcelo, como é que o senhor vê? A afirmação aqui é de que, na verdade, os agentes agiram dessa forma para preservar a vida do detento e não para puni-lo pelas denúncias feitas. O senhor entende da mesma forma? Não, de maneira nenhuma. Boa tarde, Dresch. Olha só, exatamente o contrário. A ameaça, a suposta ameaça do preso não era por presos, de maneira que ele estaria protegido no módulo, não na administração, porque era lá que ele denunciava parte dela ou uma dela, não importa, aí tem que se apurar. E ele declina os agressores. Da administração, como é que ele é levado para a administração? Ele lá dentro, ele estava protegido. A questão dele não era de convívio, não era de problemas de carceragem dentro do módulo, era com a administração. E ele foi levado simbolicamente, concretamente, para a administração. Então esse argumento, ele é pífio, ele é contraditório, ele não é condizente com a realidade. Agora, doutor Marcelo, eu gostaria só mais de uma questão. O senhor, em função disso, é que o senhor acabou decretando a prisão de um agente penitenciário, exatamente porque ele não cumpriu a determinação que o senhor deu, a orientação que o senhor deu? Não é... Dizem que eu teria prendido por desobediência. Isso também se configurou. Entretanto, o mais importante, infelizmente, foi que esse agente foi o autor de ter arrancado o preso de sua cela no tranca e levado para a chapa e em seguida retirado e colocado no que chamado parlatório. Agora, Jarbas, me diz uma coisa, como é que o sindicato vê, por exemplo, a prisão desse companheiro de trabalho de vocês? Olha, primeiramente, eu não vou discutir leis com o doutor Marcelo, até porque ele está numa posição um tanto elevada, né? É um gestor da lei. Agora, existem diferenças. Eu li numa matéria na internet hoje que o nosso agente ele foi decretada a prisão dele porque ele removeu um preso de um local para o outro. Não existe na lei dizendo nada que isso seja crime. Não houve um descumprimento da ordem do juiz porque ele não determinou que todos permanecessem nos seus locais. Agora, o preso dentro do módulo, numa situação dessa, cabe à administração tomar essa decisão de tirá-lo para preservar a vida dele, até e para nos preservar também, caso aconteça alguma coisa com ele. Como é o caso, por exemplo, do Marcelo Pernambucano, estava dentro do módulo e amanheceu com mais de 80 facadas. Ele estava seguro dentro do módulo? Isso é um ponto de vista. Sem dúvida. Jarbas, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria também de agradecer ao doutor Marcelo Tadeu e deixá-lo à vontade para as considerações finais. Muito bem, fazendo as considerações finais, doutor Marcelo, pode falar. O que eu quero dizer é que a gestão administrativa carcerária ou do centro prisional, ela não pode ter uma política
que está se parecendo como se vocês, agentes, estivessem num campo de batalha. Bandido de um lado, Estado do outro. Não, lá é para tentar recuperar e cumprir a lei de execução penal, a não ser que rasguem, a não ser que o legislador altere. Enquanto ela estiver nas condições que ela está, estarei vigilante no cumprimento dela. Tudo que for necessário, farei. Muito bem, doutor Marcelo, muito obrigado pelo debate. Muito obrigado, presidente do sindicato. Voltamos com você, Dresch. Muito bem, agradecendo mais uma vez então ao Jarbas, ao doutor Marcelo Tadeu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Nós voltaremos amanhã, a partir das 11 da manhã. Bom dia a todos.